E aí, pessoal do Quinto Ano, tranquilo? 2 recados rápidos para vocês. O primeiro recado é lista de exercícios. Façam a lista de exercícios. Ela está lá no campo avaliação, tá? Não é no campo trilha, é no campo avaliação. E não deixem para fazer na última hora. Toda quarta-feira, que é o último dia que eu dou para vocês fazerem, eu tenho que ficar mandando mensagem para os pais de vocês no grupo de WhatsApp. Pessoal, responsabilidade de vocês. Isso é a nota de vocês, beleza? Vocês têm que fazer. E o segundo recado rápido é o seguinte. Eu aqui no YouTube, eu consigo ver quanto tempo vocês passam assistindo o vídeo. Eu não consigo saber quem está assistindo o vídeo ou quanto tempo cada um está conseguindo assistir. Mas eu tenho uma média, tá? E a média de tempo de vocês é mais ou menos de 6 minutos. Os vídeos que eu faço têm 15 minutos de duração ou 20 minutos de duração. Se vocês estão assistindo 6 minutos, vocês estão assistindo menos de 1/3 do tempo. O que isso significa? Significa que vocês não vão conseguir fazer a lista de forma adequada. Não fazendo a lista de forma adequada, vocês não aprendem de forma adequada. Então, o que eu vou fazer para evitar que isso aconteça? Ou para tentar diminuir que isso aconteça? Eu vou colocar uma frase em um momento específico do vídeo. Pode ser no começo, pode ser no meio, pode ser no fim. E essa frase, vocês têm que me enviar no WhatsApp. Não interessa se vai ser no celular do pai, se vai ser no seu celular pessoal. Você tem que me enviar no WhatsApp. Pessoal, quem não enviar a frase vai perder nota de participação, porque eu vou considerar que você não está participando da aula. Ah, professor, mas eu mosquei na hora de que você falou a frase. Volta o vídeo e procura a frase. Pessoal, a frase que eu vou falar cada dia vai ser uma frase diferente e cada dia vai ser em um momento diferente do vídeo. Haverá vídeos em que eu pedirei até 2, 3 frases para vocês me enviarem. Então, ouviu a frase, depois você pega, copia a frase e fala assim, por exemplo, vou dar um nome. Como vamos supor que o aluno Duane Damasceno vai enviar pelo celular do pai. Coloca o seu nome, Duane Damasceno, 2 pontos e a frase, tá? Então, coloque o nome do aluno e coloque a frase, para eu saber que você assistiu o vídeo pelo menos até o momento da frase, beleza? Por que eu vou fazer isso? Para tentar garantir que vocês estão entendendo, estão pelo menos vendo o vídeo até o fim, beleza, pessoal? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e vamos começar a aula de hoje. Na aula passada, a gente estudou um complemento do sistema digestório, né? Então a gente viu que o sistema digestório se inicia na boca e a gente tem os dentes para triturar, a língua para amassar, a saliva para umidificar. E aí a gente tem, quando a gente engole, a gente tem o fechamento aqui da epiglote, né? E o fechamento também para não entrar ar junto com a comida, ar vindo do nariz, né? Para não entrar junto com a comida. Esse bolo alimentar, fechando a epiglote, ele passa para o esôfago e para a faringe, que vai começar a acontecer os movimentos peristálticos. Esse alimento, ele desce até o estômago, no qual, com a ação do ácido clorídrico, começa a decompor os alimentos, principalmente a proteína. Depois, os movimentos peristálticos continuam e o bolo alimentar desce para o intestino delgado. Lá no intestino delgado você tem a ação da bile, que é produzida no fígado, e o suco pancreático, que é produzido no pâncreas. Esses 2 líquidos ajudam a decompor o bolo alimentar e no intestino delgado a gente tem a absorção de carboidratos, lipídios e proteínas. Passando aí ainda pelo movimento peristáltico, a gente tem o bolo alimentar chegando no intestino grosso, onde você tem a absorção aí de água, sais minerais e vitaminas, e o bolo alimentar é excretado na forma de fezes através do ânus. Lembrando então que a gente viu também como a gente deve proceder caso alguém engasgue, né? Seja uma criança, seja um bebê, seja um adulto, sozinho ou acompanhado. Quais são os procedimentos aí que a gente tem que tomar, beleza? E a gente conversou também sobre o barulho no estômago, né? Que a gente viu que é quando o intestino delgado raspa um pouco um no outro. E outro recado, pessoal, eu não tenho cobrado de vocês e não tenho avisado nos vídeos, porque eu pensei que fosse natural. Mas é importante que você assista aos vídeos com o seu caderno em mãos, fazendo anotações, beleza? Então pega o seu caderno, pega a sua caneta, se inscreve no canal, deixa o like e vamos lá pro vídeo. E a aula de hoje é sobre obesidade e subnutrição, pessoal. Então a gente vai fechar o sistema digestório, a gente vai fechar a alimentação, porque tanto a subnutrição quanto a obesidade, entre outros fatores,
são problemas alimentares. Obviamente, tem pessoas que têm problemas genéticos ou problemas hormonais que podem fazer você ter a subnutrição, que é mais difícil, né? Mas geralmente pode fazer você ter a obesidade, né? Mas a gente vai focar aqui na parte alimentar, beleza? Então, subnutrição e obesidade são, no ponto de vista que a gente vai analisar aqui, problemas alimentares. Então, primeiro, vamos definir o que é subnutrição, o que é obesidade, o que é magro, o que é um pouquinho acima do peso, o que é normal, tá? Para a gente definir isso, pessoal, a gente vai utilizar um índice, que é o índice de massa corporal. O índice de massa corporal, também chamado de IMC, que é a abreviação, né? É um número que ele vai te fornecer em que ramo ou que parte você está da nutrição. Aí, se você está subnutrido, se você está obeso, se você está considerado normal, um pouco acima do peso e assim vai. Como que a gente calcula esse IMC? A gente vai precisar de 2 dados. Esses dados, obviamente, das pessoas que você vão querer medir, né, o IMC. Então, esses 2 dados são a massa e a altura. Pessoal, o que é massa? Massa comumente a gente chama de peso, né, aquilo que você mede na balança. O nome correto é massa, tá? Então, a gente vai precisar da massa e da altura. Vou pegar o meu exemplo aqui para a gente fazer para facilitar. A minha massa é de 73 quilos e a minha altura de 1,78 m, então 1,78 metro, beleza? Obviamente, se você quiser calcular o seu IMC, você vai colocar os seus dados. Então, você vai numa balança, mede quanto é a sua massa e usa a fita métrica aí para medir a sua altura. Então, eu vou fazer com meus valores, você obviamente faz com os seus. Bom, sabendo então a minha massa e a minha altura, como eu faço para descobrir o meu IMC? Primeira coisa que você vai fazer, pessoal, é pegar a sua altura e multiplicar por ela mesma. Como assim? Eu vou pegar a minha altura, que é 1,78, e vou multiplicar por 1,78. Então, eu vou fazer a minha altura vezes a minha altura. 1,78 vezes 1,78 dá 3,1684. Vamos tentar usar todos os valores que a gente tiver aí na calculadora, tá? Caso você faça na calculadora. Então, 1,78 vezes 1,78 dá 3,1684. Guarda esse número, beleza? O que você vai fazer agora? Você vai pegar a sua massa e vai dividir por esse número que você teve da multiplicação. Então, no meu caso, 73 quilos, e eu vou dividir por 3,1684. Então, 73 dividido por 3,1684 vai dar 23,04. Esse é o meu IMC, pessoal, meu índice de massa corporal. O que acontece? Eu vou passar daqui a pouco para vocês uma tabelinha. Com o valor do IMC que você tem, você vai conseguir saber se você está subnutrido, se você está um pouquinho abaixo do peso, normal, um pouquinho acima do peso, obeso ou com obesidade já perigosa, beleza? Obviamente, pessoal, o IMC não é um índice perfeito, tá? Ele não vai te dizer exatamente qual a sua situação alimentar aí. Por quê? Eu tenho 73 quilos, mas vamos supor que eu tivesse 90 quilos com o meu mesmo tamanho. O meu IMC estaria bem para cima. Só que eu poderia ter 90 quilos sendo muito músculo, ou eu poderia ter 90 quilos sendo muito de gordura. Meu IMC não sabe diferenciar isso, ele vai pegar um número só. Então, pessoal, para você ter uma certeza, um valor perfeito, você tem que ir a uma nutricionista, tá? Ela vai conseguir te avaliar, ver quanto de gordura você tem, saber falar a dieta que você tem que ter, tá? Então, um nutricionista é um profissional indicado para você quando está com problemas alimentares e tirar as dúvidas. Aqui a gente vai ver o básico, beleza? Caso você tenha ficado com dúvida na hora de calcular o IMC, você pode digitar aí no Google calculadora de IMC, tá? Lá você vai pôr a sua altura e a sua massa e ele vai fazer o cálculo para você. É interessante que você saiba fazer o cálculo sozinho, tá, pessoal? Mas também nada impede de você colocar numa calculadora, beleza? Mas agora, o que eu faço com esse valor de IMC? Vamos ver, pessoal, quais são os dados que a gente tem. Primeira coisa que a gente tem que ver é a subnutrição. A subnutrição, a gente vai estudar daqui a pouco, mas é quando você está muito abaixo do peso, tá? A subnutrição tem um IMC menor que 16. Então, se o seu IMC deu 10, 11, 12, 13, 14, 15, significa que você está subnutrido, tá? Eu já vi na nossa sala e a gente não tem ninguém nessa situação. Mas, pessoal, quando vocês imaginam uma criancinha lá, às vezes você fecha o olho, você consegue ver aquelas propagandas que passam, às vezes,
no YouTube ou na TV de crianças muito magras, tá? Essa é a situação de uma pessoa subnutrida. Se o seu IMC está dando entre 16 e 18,4, então 16, 16,5, 17, 17,5, 18, 18,4 significa que você não é subnutrido, mas você está abaixo do peso, tá? Então esse IMC seria uma pessoa muito magra. Ela ainda não é subnutrida, mas ela é muito magra, tá? O IMC considerado normal, aquele que a gente tem que ficar, ele vai ficar entre 18,5 e 24,9. Então qualquer valor que você tiver entre esses dois valores, 18,5 ou 24,9, você está beleza, tá? Então é o que a gente tende a querer ficar aí, né? Ninguém quer ser obeso e ninguém quer ser abaixo do peso. Então, entre esses dois valores que eu passei para vocês, são os valores normais. Se você está nesse valor aí, beleza. Agora, se o seu índice de massa corporal deu entre 25 e 29,9, significa que você está acima do peso. Não significa obesidade, significa acima do peso. Nessa situação, é interessante você procurar também uma nutricionista, né? Tanto abaixo do peso quanto acima do peso. Então, entre esses valores aí, você está um pouco acima do peso. Agora, se o seu IMC está entre 30 e 39,9, você já está na região de obesidade. Então, você já é considerado uma pessoa obesa, tá? Então, a obesidade pode desencadear alguns problemas que a gente vai conversar daqui a pouco, mas saibam que não é desejado isso, beleza? Agora, se o seu IMC deu maior que 40, isso, pessoal, a gente chama de obesidade mórbida. São aquelas pessoas que ficam na cama, que não conseguem sair da cama, de tão obesas que elas estão. Esse tipo de situação, pessoal, não é muito comum, mas é uma situação muito triste, porque a pessoa ela não consegue fazer as tarefas normais que ela deveria fazer, às vezes ela não consegue se alimentar direito, ela não consegue tomar banho direito, tá? Essa é uma situação muito perigosa, tanto quanto a subnutrição, a obesidade mórbida é muito perigosa, e as duas situações podem levar à morte, tá, pessoal? Então, tendo em vista o seu IMC, você consegue ter um parâmetro de onde você está. Só que, pessoal, a alimentação não é baseada só na quantidade que você come, é também baseada na qualidade. Você pode comer pouquinho por dia, mas comer muito lipídio e muito açúcar. Isso vai te fazer ser uma pessoa acima do peso, porque por mais que você coma pouco, você está comendo coisas que dão muita energia, tá? Mas você também, pessoal, pode comer muito. Só que, por exemplo, salada e fruta. Então, se você come muita salada e fruta, é provável que você fique abaixo do peso, porque só esses alimentos não são capazes de te dar os nutrientes necessários e a energia necessária para que o seu corpo funcione direito. Então, além de quantidade de alimento, uma quantidade correta, você precisa de uma qualidade correta de alimentos. Aliado a isso, você tem também os exercícios. Às vezes, se você come um pouquinho a mais do que você deveria, com o exercício você consegue gastar esse um pouquinho a mais aí que você consumiu. Tá? Então, aliado à quantidade correta e à qualidade correta, tem também os exercícios, tá? Que para ajudar o nosso corpo a funcionar direito. Como que eu vou saber o quanto eu tenho que comer e do que eu tenho que comer? Para isso a gente tem a pirâmide alimentar, que eu já passei para vocês, e a gente sabe o que a gente tem que comer aí em quantas quantidades. Para ser mais preciso, vá a uma nutricionista. Além de te indicar uma dieta saudável, ela vai te indicar também exercícios, tá? Depois eu vou comentar com vocês no finalzinho da aula uma situação que aconteceu comigo, onde a nutricionista mudou o meu peso rapidamente, tá? Só com uma dieta. Mas aí a gente conversa sobre isso daqui a pouco. Agora, pessoal, a gente já conversou sobre isso que eu vou falar, mas vamos só recapitular. Para que serve a energia? Para que a gente se alimenta? A energia, pessoal, e os nutrientes, eles servem para deixar o nosso corpo funcionando da forma adequada. Então, para fazer um órgão da forma adequada, para eu enxergar direito, para eu fazer digestão direito, para eu ter energia para me movimentar, para eu correr, para eu brincar, para eu falar, etc. Então, o nosso corpo ele precisa de energia para gastar energia para fazer as coisas. Para o coração bater, para o cérebro pensar e assim vai. Só que, o que acontece se você come demais? Quando você come demais, o seu corpo usa a energia que ele precisa para viver, né? A energia e os nutrientes, né? Para viver, para sobreviver, né? E o que não foi gasto, ele vai guardar. Então imagina que você recebeu R$100 aí do seu pai. Se você gastar R$50, os outros 50 você vai guardar.
Uma coisa interessante da gente entender é que a gordura é a forma que o nosso corpo usa para guardar energia. Tá? E essa energia, essa gordura, ela pode ser estocada em vários lugares. Ela pode se estocar no músculo, ela pode se estocar em um órgão, ela pode se estocar no sangue, então ela pode se estocar em vários lugares. E, inclusive, ela, em homens e mulheres, ela pode ser guardada em lugares diferentes. Nos homens, a gordura se concentra na parte da barriga, né? E nas mulheres, na parte da coxa e do bumbum. Então, é mais comum você ver um homem um pouquinho mais velho com uma barriguinha. Por quê? Porque é do homem, é do corpo do homem guardar a gordura na barriga. E da mulher, é do corpo da mulher guardar a gordura na coxa, né, na perna e no bumbum. Tá? Isso é normal do corpo do homem e da mulher. Só que, além dessa parte estética, a gordura pode ser depositada também nos órgãos, como eu acabei de falar para você. Então, se ela se deposita, por exemplo, no coração, você pode ter problemas de passagem de sangue. Isso pode entupir uma artéria, pode entupir uma veia e pode trazer problemas. Tá? E por que o nosso corpo guarda energia, pessoal? Na época primitiva, lá na Idade das Pedras, onde o homem foi evoluído, né, quando surgiu o homem, o nosso corpo precisava guardar energia porque ele não sabia quando ele iria conseguir comer de novo. Naquela época, o homem precisava caçar para ter alimento. E ele não sabia se amanhã ele ia conseguir caçar, se depois de amanhã ele ia conseguir caçar. Hoje em dia, você abre a geladeira, você tem comida. Tá? Mesmo uma pessoa que é um morador de rua, por exemplo, é muito mais fácil um morador de rua hoje conseguir comida do que um homem primitivo que precisava caçar para ter comida. Beleza? Então, a forma da gente ter comida hoje é muito mais simples do que era antes. Só que, como a gente antes não sabia quando a gente ia comer de novo, a gente guardava muita energia. Então, o cara comia, ele caçava, comia a caça dele. Como o corpo não sabia quando ele ia conseguir comer de novo, ele guardava essa energia. Ele meio que é igual uma família que precisa economizar, né? Não pode gastar muito porque às vezes não ganha muito dinheiro, tem que economizar para as coisas básicas. O ser humano naquela época era igual. Ele não comia muito, ele precisava economizar a energia para manter as funções vitais. Coração batendo, cérebro pensando, perna se movendo e assim vai. Mas o que acontece se você tem facilidade de comer e o seu corpo tem facilidade de guardar energia? Você vai comendo, 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 seu corpo vai guardando, guardando, guardando. E você vai engordando, 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 beleza? Então, se você come muito e não se exercita, você vai acumulando gordura. Ou se você come pouco e também não se exercita, você vai gastando o que você já não tem. Então, tanto a subnutrição quanto a obesidade são problemas alimentares. Vamos então estudar um pouco sobre esses dois caras aí. Como a gente já conversou, a subnutrição acontece quando o seu IMC está abaixo de 16. Nessa situação, pessoal, o ser é muito magro mesmo. E o que acontece? Sendo muito magro e precisando manter as funções vitais, coração batendo, cérebro pensando, perna andando e assim vai, o corpo precisa de energia. Se ele não tem gordura, ou seja, se ele não tem energia da onde tirar e ele não se alimenta, da onde ele vai tirar energia? Se ele não tiver de onde tirar, ele morre. Então o que o corpo começa a fazer? Começa a consumir os próprios órgãos. Então começa a consumir aquela gordura que está depositada nos órgãos. O que isso começa a fazer, pessoal? A pessoa vai emagrecendo cada vez mais. Ela não obtém energia, ela não obtém nutrientes através da alimentação. O corpo vai se autoconsumindo. O que isso faz? Chega uma hora que o organismo dela não tem mais de onde tirar. O que acontece? A pessoa morre. A pessoa morre literalmente de fome, pessoal. Ela não tem o que comer. O ser humano normal, padrão aí, pessoal, consegue aguentar 30 dias sem comer, em média, né? Então, 30 dias sem comer, a pessoa morre, tá? E 3 a 5 dias sem beber água. Então, perceba que o 3 aí é importante, né? 3 dias sem beber água e 30 dias sem se alimentar. Passado isso, pessoal, você morre. Por quê? Porque o corpo vai gastando energia e vai consumindo o próprio corpo. E aí não tem mais de onde tirar, já tirou de todo lugar que estava para tirar, a pessoa morre. Hoje em dia no Brasil, pessoal, 2,5% da população é subnutrida. Então, às vezes a gente imagina subnutrição ligada lá na África, nos países da África, mas aqui no nosso país a gente tem 2,5% da população subnutrida. Isso significa aí mais ou menos 5 milhões de pessoas
Então, mais ou menos 5 milhões de pessoas no Brasil passam fome. Isso não é, pessoal, passar fome uma tarde porque não tinha doce para você comer ou ficou com fome de tarde porque demorou para sair o almoço. É fome todos os dias, não tem o que comer. Em média, aí, 5.475 pessoas morrem de fome por ano no Brasil. Isso dá mais ou menos aí 15 pessoas morrendo por dia. Então, no período de 24 horas, 15 pessoas morrem no Brasil por dia de fome. Tá? Não tem o que comer e morrem de fome, morrem de subnutrição. E a obesidade? A obesidade, pessoal, por incrível que pareça, ela é considerada uma doença. Como assim uma doença? O que é a doença? Doença é tudo aquilo que não é uma situação normal do corpo humano e que pode prejudicar o corpo humano. A obesidade prejudica o corpo humano, assim como a subnutrição. Então, a obesidade é considerada uma doença. E como qualquer doença, ela precisa ser tratada e evitada. Então, vamos estudar aqui o que acontece na obesidade. Então, pessoal, a obesidade, como a gente já conversou, acontece quando você tem o IMC acima de 30. Ou seja, você está ingerindo tanta energia que o seu corpo não consegue gastar e vai acumulando. Obviamente, isso pode acontecer ou por causa do seu próprio corpo, como alguns problemas hormonais ou problemas genéticos, mas pode acontecer por falta de exercício, ou seja, o sedentarismo, ou realmente por alimentação inadequada, ou até tudo junto, beleza? A obesidade, pessoal, mata 168 mil pessoas por ano no nosso país. Isso dá aí mais ou menos 460 pessoas por dia. Então, 460 pessoas por dia morrem de problemas devidos à obesidade. E o que a obesidade pode causar, então, de problemas? Ela pode causar hipertensão, ela pode causar problemas nas juntas, né, nas articulações, nos ossos, pode causar problemas em todos os órgãos do nosso corpo, além de problemas como depressão, falta de ar e assim vai, pessoal. Então, a obesidade, ela é uma doença que mata 460 pessoas por dia no nosso país e causa diversos problemas de saúde. 55,7% das pessoas do nosso país estão acima do peso e 19,8% das pessoas do nosso país são consideradas obesas, tá? Então a gente tem aí mais de metade da população do nosso país acima do peso e quase 20% de pessoas consideradas obesas. E aí, obviamente, a gente está falando tanto de adultos como de crianças, né? Então aqui, pessoal, a gente vai falar a nossa senha de hoje. A nossa senha de hoje é: preciso ter uma alimentação saudável. Então você vai copiar essa frase, preciso ter uma alimentação saudável, com o seu nome e me enviar no WhatsApp, tá? Para que assim você receba uma pontuação por participação, beleza? É só fazer isso, não precisa mandar mais nada. Põe seu nome e a frase, e aí, beleza. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Então hoje a gente viu como o nosso corpo absorve energia, por que o nosso corpo absorve energia, o que é considerado uma pessoa saudável no quesito de alimentação, o que não é considerado uma pessoa saudável, quais são os problemas que dão a subnutrição, né, que geram a subnutrição e o que a subnutrição gera, quais são os problemas que geram a obesidade e o que a obesidade gera. Além disso, pessoal, é importante, como eu já disse lá no começo do vídeo, a gente entender que existem pessoas que têm mais facilidade em ganhar peso do que outras, seja por um motivo hormonal, um motivo genético, indiferente. Aqui a gente vai tratar só sobre alimentação. Como eu falei para vocês, eu tive um problema muito sério de perda de peso. Meu pai, quando morreu, a gente sofreu muito, né, com isso, e eu perdi 10 quilos em coisa de uma semana. Então, em uma semana, eu perdi mais ou menos 10 quilos. E eu não conseguia voltar ao meu peso normal. O que eu fiz? Fui a uma nutricionista. Ela me examinou, fez tudo o que tinha que fazer e passou uma dieta para mim. Em pouco menos de 2 semanas, eu já tinha recuperado 8 quilos. Então, coisa que eu passei tentando 1, 2, 3 meses, sozinho, eu não consegui. E ela, em 2 semanas, conseguiu me devolver aí, vamos dizer assim, 8 quilos. E aí, obviamente, depois disso eu comecei a ir na academia, praticar mais exercícios e hoje eu já consegui ganhar aqueles 10 quilos de novo que eu tinha, né? Eu cheguei, então, hoje eu tenho 73 quilos, eu cheguei a ficar, pessoal, com 61 quilos.
que para mim é muito pouco, né? Para o meu tamanho, é pouquíssimo, tá? Então eu consegui recuperar aqueles 10 quilos e ganhei um pouquinho ainda mais por causa dos exercícios. Então, pessoal, a gente finaliza aqui a parte de alimentação com o seguinte recado. Alimentação, pessoal, é o que vai definir o que o seu corpo vai ser. Tudo que você come vira o que você é, tá? Então, uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada vai deixar você mais feliz, vai deixar você mais disposto, vai deixar você mais vivo, tá? Seu corpo funcionando melhor. Então, obviamente, a alimentação ela não vai definir se você vai morrer cedo ou se você não vai morrer. Ela ajuda nisso, ela ajuda a prolongar a sua vida. Mas, além de tudo, ela dá qualidade de vida. Então, ela faz você viver bem, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Como eu já disse, não esqueça de se inscrever no canal e deixar like e mandar a frase. Valeu, pessoal. Bons estudos. Não esqueçam de fazer a lista de exercícios. Falou!